Salve, xoguistas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de técnicas. Hoje a técnica número 55, o nível é pré-intermediário, e hoje vamos aprender uma formação ofensiva chamada Suzumezashi. A interpretação é bem difícil, tradução, né? Eu nunca tinha pensado na tradução dessa expressão, e a melhor expressão que eu cheguei foi ataque ao pardal, pardalzinho, né? Aquele passarinho. Por que tem esse nome? É porque o pardal é muito pequeno, né? É difícil de atacar um pardal, então o alvo é pequeno. Então vamos lá ao Suzumezashi. A formação ofensiva é essa, basicamente é uma formação ofensiva que é muito conhecida para jogar contra Yagura, né? Para atacar contra Yagura. Lembrando os pontos críticos de ataque a um castelo. Pontos críticos são as linhas críticas, né? São a cabeça do rei, né? No caso, a coluna do rei. A diagonal, né? A orelha do rei aqui, a diagonal do rei. Os generais de ouro são pontos críticos também. E o canto. E no caso, a gente vai fazer o ataque de canto. O canto também é uma coluna crítica de um castelo. Principalmente castelos em que o rei fica na segunda ou na primeira coluna. Ou oitava ou nona, né? Dependendo do lado, né? O ataque de canto fica muito perto do rei. Então, Suzumezashi, principalmente contra uma estrutura de Agorá, tem essa forma. Uma lança mais avançada. E a gente coloca a torre atrás da lança. Depois a gente sobe o cavalo para depois o cavalo apoiar o ataque, né? E aqui a gente também tem um bispo, ou seja, um bispo mirando na casa 1-3, né? Então esse é o alvo do Suzumizashi, a casa 1-3. Percebemos que todas as peças convergem para esse ponto 1-3, né? Ali seria o pardal, né? Suzumizashi. E aqui esse ataque é muito bom porque ele contém 4 peças, lembrando o básico, né? O fundamento de Shogi. A gente tem que atacar com 4 peças. Então essa formação ofensiva atende esse critério, né? Então atende muito bem esse critério. Essa é a formação base do Suzumezashi. Então vamos ver como a gente ataca, né? Então aqui seria o exemplo, um jogo lento, né, de Yagura contra Yagura. Como a gente começa o ataque? Com um empurro do peão, né? Então a gente avança o peão para 1-5, peão toma peão, lança toma peão. E se aqui a lança toma peão? Ou pode defender também, né? E aqui torre de captura. Se o oponente colocar o peão, ameaçando colocar a lança, a gente volta uma vez. Por exemplo, para 1-8. Nesse caso a gente já está satisfeito com a troca de peões e lança. Então a gente tá muito bem. Agora a gente está ameaçando pular o cavalo e continuar a pressão de ataque. Um pouco anterior, né? Em vez do oponente colocar o peão em 1-3, se ele subisse a prata, a gente voltaria, por exemplo, para 1-8. A ideia dele é defender de forma mais alta, por exemplo, com o peão em 1-5, mas aqui a gente poderia avançar o peão para 2-5 e forçar o oponente a voltar para 1-3, com a prata em 1-3, e depois captura, o oponente pode colocar a lança em 1-4, matando aqui a torre. Mas aqui, nesse caso, o Sentê tem um bom ataque, né? Sacrifício de bispo em 1-3. Se capturar aqui de cavalo, aqui a gente já teria uma boa vantagem, né? Seria aquela feirinha, né? 2-1. A gente capturou a lança e uma prata por um bispo. Então a gente teve vantagem material nesse caso. E depois, claro, a torre pode voltar ou colocar a lança aqui atrás da torre para apoiar para uma invasão. Vamos ver outro exemplo, continuação. Aqui é se o oponente capturar de rei, né? Se ele capturar de rei, a gente pode sacrificar, olha só, a gente tem uma morte súbita praticamente, né? A gente captura aqui, sacrifica a torre também, recaptura e aqui, olha só, a gente começa a pressionar bastante o rei, né? Lança drop em 1-9, percebe que o oponente não tem peão para bloquear, né? E que, por exemplo, bloqueia com o bispo, a gente pode colocar outra lança, né? Para fazer uma... Como é que chama? Canhão, né? Claro, mas a gente também pode capturar direto. Captura e já ameaçar, fazer uma ameaça de checkmate com uma prata, né? Aqui a gente está ameaçando fazer um checkmate com a prata e a lança. Se a torre defender com 9, a gente pode continuar o ataque, por exemplo, com o bispo em 2-6. Rei foge para 1-4. Lança em 1-6, que ele é obrigado... Ele não é obrigado a capturar, mas, por exemplo, se ele colocar aqui a lança, a gente captura aqui com a lança. Captura de torre. Recaptura de bispo. E aqui a gente percebe que a gente tem muita vantagem material. A gente recuperou a torre, recuperou o bispo. A gente ainda tem a lança. Tem 2 peões em mãos. Então aqui a gente está com a vantagem de prata, né? Percebe que o oponente não tem prata, a gente tem prata. E a gente tem 2 peões em mãos. Então a gente está com uma vantagem gigante
Por exemplo, se o oponente não pode capturar, percebe que se capturar tem um mate com a lança. Então, ele não pode capturar, ele tem que fugir, por exemplo, de forma preemptiva, senão ele tem um drop de torre também, né? Se ele tenta melhorar o ataque dele, por exemplo, tem a drop de torre, defende com a lança e, por exemplo, sair com sair com o bispo para cá, continuando a ameaça de checkmate. Então esse foi o exemplo de Suzumezashi. Vamos ver outro exemplo aqui. Naquele momento em que a gente trocou os peões, né? Em vez dele capturar, ele bloquear com o peão, né? Não quero trocar as lanças. É bom para ele. E aqui, o próximo lance é trazer o cavalo agora para a briga, né? Se o oponente ignorar, né, esse ataque nesse ponto, por exemplo, subindo o peão para 9-4, percebe que agora, olha só, tem um ataque de maioria, né? O Kazuna Seme 4 contra 3. 4 atacantes contra 3 defensores. Então o ataque vai dar certo, né? Lança captura em 3, lança captura. Aí, por exemplo, aqui captura e captura. Sobrou 2 contra 1, né? Então, um ataque muito bem sucedido. E se ele... Pera aí. E se ele subiu para 2-4 nesse instante, a gente também continua o ataque. Mesmo assim, tendo 4 contra 4, 4 atacantes contra 4 defensores, a gente consegue fazer um bom ataque. Prata, cavalo captura 1-3, prata captura, lança captura e a lança captura. E como a gente continua o ataque aqui, a gente continua com o bispo captura essa lança para manter a pressão de ataque, né? Cavalo captura e percebe que aqui continua 1 contra 1, mas essa peça é um cavalo, né? Cavalo que pula alto vira presa de peão. Então a gente coloca o peão em 4, percebemos que o oponente não tem peão na mão para colocar aqui atrás para ajudar na defesa. Ele tem que colocar a lança e aqui a gente ajuda o peão colocando a lança, né, também. E aqui o oponente tenta atacar a nossa torre, mas aqui a gente continua o ataque, né? Por exemplo, lança captura 1-3, o rei foge e aqui a gente consegue salvar a nossa torre mantendo a pressão de ataque. Beleza? Então esse foi o Suzumezashi, né? O ataque ao pardal. Suzumezashi também pode... Assim, eu mostrei o exemplo de jogo de Yagura contra Yagura, mas também dá para jogar usar essa estratégia jogando de Furibisha, principalmente uma variante do Furibisha, né, da torre dinâmica, quando... Deixa eu começar do começo, né? Quando a gente joga aquela estratégia, né, de torre dinâmica com troca de bispos e, por exemplo, jogando de Anaguma, principalmente, chama... Inclusive, esse Shikinbisha Anaguma de troca de bispos tem o nome de Regospe. Aqui, por exemplo, saber fazer esse Anaguma. Aqui tá bom, para deixar o ouro protegendo aqui o centro, né? Subir o canto. E aqui percebe que a gente não tem muita linha de ataque, né? Aqui a gente não consegue atacar por cima. A gente poderia atacar por essa coluna também, na verdade. Mas aqui a gente pode fazer o Suzumezashi, fazer esse ataque de canto, né? Aqui, dessa forma, por exemplo. Então essa é uma forma de fazer o Suzumezashi no Shikinbisha. No Kakukokan Shikinbisha mais o Anaguma.
que é uma linha possível de ataque, pois é o Suzumezashi. Certo? Então esse foi o Suzumezashi. Espero que tenha aprendido mais uma linha de ataque hoje. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.